Você está trabalhando mais do que nunca. Acorda cedo, dorme tarde, não para um segundo. E ainda assim, no final do mês, o dinheiro some. As contas chegam, o salário escorrega entre os dedos, e você se pergunta: quando é que a minha vez vai chegar? E se eu te dissesse que o problema não é quanto você trabalha, mas como você pensa sobre dinheiro? Que existe uma lei silenciosa da prosperidade que os ricos conhecem e os pobres nunca aprenderam na escola? Que a diferença entre quem acumula riqueza e quem sempre fica no 0 a 0 não está no esforço, mas em algo muito mais profundo, algo que está acontecendo na sua cabeça agora, mesmo enquanto você assiste a esse vídeo. Fica até o final, porque nos próximos minutos vou te mostrar exatamente o que está te mantendo longe da prosperidade que você merece e como virar esse jogo de uma vez por todas. Isso não é papo de autoajuda barato. É ciência financeira aplicada ao mundo real. Vamos começar. Warren Buffett, o homem que saiu do nada para se tornar um dos maiores investidores de todos os tempos, disse uma vez algo que devia estar escrito em todo banco, toda escola, toda casa desse país. Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Leia essa frase de novo. Deixe ela pousar. A maior parte das pessoas passou a vida inteira trocando tempo por dinheiro. 1 hora de trabalho, 1 hora de pagamento. Para, se cansa, fica doente, o dinheiro para também. Esse é o sistema que te ensinaram. E é exatamente esse sistema que te mantém preso. Os ricos não vendem tempo. Eles constroem ativos, compram participações em empresas, investem em imóveis que geram aluguel, criam negócios que funcionam sem eles. E é aí, nesse ponto, que começa a grande separação entre quem prospera e quem sobrevive. Mas antes de falar de ativos, de investimento, de juros compostos, preciso te falar de algo que ninguém menciona: o seu padrão financeiro interno. Sabe quando você recebe um dinheiro extra e em menos de 2 semanas, ele simplesmente sumiu? Não foi para um investimento, não foi para uma reserva. Simplesmente foi. Isso tem nome. Chama-se termostato financeiro. É o valor com o qual você inconscientemente acredita que merece viver. Se você cresceu em um ambiente onde dinheiro era motivo de briga, onde poupança era impossibilidade e não hábito, onde riqueza era coisa de gente de sorte ou desonesta, então a sua mente aprendeu a destruir qualquer prosperidade que ultrapasse esse limite. A Bíblia já havia apontado para isso há séculos. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, está escrito: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Pensa bem nessa verdade. A fidelidade com pequenas quantias é o treinamento para grandes fortunas. Você não vai ser fiel com 10 mil reais se não souber ser fiel com 100. Você não vai multiplicar 1 milhão se não aprendeu a administrar o salário que recebe hoje. A maioria das pessoas espera ter dinheiro para começar a agir como alguém que tem dinheiro. Os ricos fazem o contrário. Eles agem como pessoas prósperas com o pouco que têm, e isso vai escalando. Então deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Como você trata o dinheiro que já tem? Você sabe exatamente quanto entra e quanto sai todo mês? Você tem alguma reserva de emergência, mesmo que pequena? Você tem algum investimento, mesmo que mínimo? Ou você vive no estilo fim do mês positivo, início do mês negativo, um ciclo eterno que parece não ter saída? Se a resposta for não para essas perguntas, isso não é falta de oportunidade. É falta de estrutura. E estrutura se constrói com disciplina financeira, que começa, como tudo na vida, com as decisões pequenas. Napoleon Hill, o autor de A Lei do Triunfo, estudou durante décadas os maiores homens ricos da história americana e chegou a uma conclusão que chocou o mundo na época. O segredo da riqueza não está na herança, na educação formal, nem na sorte. Está no hábito mental de pensar e agir com propósito definido. Propósito definido. Isso significa que riqueza não acontece por acidente. Ela é o resultado de decisões tomadas com intenção, repetidas todos os dias, quando ninguém está olhando, quando não há glamour, quando o cansaço bate. E aqui está o primeiro princípio prático que vai mudar sua relação com o dinheiro para sempre. Pague a si mesmo primeiro. Antes de pagar conta, antes de fazer compra, antes de qualquer outra coisa,
Reserve um percentual do que você recebe para o seu futuro. 10% é o ideal, mas se não consegue, comece com 50 reais, com o que for possível hoje. Esse dinheiro não existe para gastar. Existe para trabalhar por você enquanto você dorme. Exatamente como Buffett disse. Jogue em um investimento de renda fixa primeiro. Tesouro direto, CDB com liquidez diária, qualquer produto que renda mais do que a poupança e que você não vá tocar. O hábito importa mais do que o valor inicial, porque o que você está construindo não é apenas um saldo. Está construindo uma identidade. A identidade de alguém que controla o próprio dinheiro e não é controlado por ele. E tem algo que os grandes investidores sabem que o povo comum ignora. O tempo é o ativo mais valioso que existe no mercado financeiro. Não o talento, não os contatos, não a faculdade cara. O tempo. Os juros compostos, aquilo que Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo, funcionam de um jeito simples e brutal. Quanto antes você começa, menos você precisa colocar para chegar a um número grande. Quem começa aos 25 anos investindo R$300 por mês vai ter, dependendo do rendimento, muito mais do que quem começa aos 40 investindo R$1.000. O tempo é o multiplicador. E ele não volta atrás. Toda hora que você passa sem investir nada, é uma hora que o tempo deixa de trabalhar por você e começa a trabalhar contra. Agora preciso falar de algo que vai soar duro, mas que é necessário. O problema não é só que as pessoas não investem, é que muitas investem no lugar errado. Investem em aparência, em carro que não podem pagar, em roupas de marca para impressionar quem nem gostam, em restaurantes toda semana para parecer que a vida está indo bem. A Bíblia, em Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte: na casa do sábio há preciosos tesouros e azeite, mas o insensato os desperdiça. O insensato desperdiça. O sábio acumula, não porque é mesquinho, mas porque sabe distinguir entre o que compra prazer imediato e o que constrói liberdade duradoura. Liberdade financeira não é ter muito dinheiro para gastar. É ter o suficiente guardado e investido para que o dinheiro dos seus ativos cubra os seus custos de vida. Isso significa que você poderia parar de trabalhar, se quisesse, e ainda assim, as contas continuariam sendo pagas. Esse é o objetivo real. Não um carro mais novo, não uma casa maior. Liberdade. A opção de escolher como usar o seu tempo sem que o medo do fim do mês dite as decisões. E para chegar lá, existem 3 pilares que precisam ser construídos ao mesmo tempo. O primeiro é o controle. Saber exatamente para onde o seu dinheiro vai todo mês. Não por estimativa, por registro real. Anote tudo por 30 dias. Você vai se chocar com o que vai descobrir. O segundo é a reserva. Antes de pensar em investimento sofisticado, você precisa de um colchão de segurança equivalente a 3 a 6 meses dos seus custos de vida. Isso não é dinheiro parado, é proteção. É o que impede que uma crise te force a sacar um investimento no pior momento possível. O terceiro é o crescimento. Com a reserva feita, você começa a construir carteira. Renda fixa para segurança, fundos imobiliários para geração de renda, ações de boas empresas para crescimento de longo prazo. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Precisa ser consistente, mês após mês, sem parar. Bob Proctor, um dos maiores especialistas em mentalidade de prosperidade do século passado, dizia algo que nunca saiu da minha cabeça. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E quando ele fala isso, está falando sobre vibração, sobre energia, sobre a frequência que você emite. Mas traduzindo para o mundo prático das finanças, está dizendo o seguinte: você não acumula o dinheiro que deseja, você acumula o dinheiro que você é capaz de administrar. Se você não tem disciplina para guardar R$50 por mês, você não está pronto para cuidar de 50 mil. Se você não tem clareza sobre os seus gastos com R$100, não vai ter clareza com 10 mil. A mentalidade de prosperidade não é sobre pensar positivo enquanto gasta irresponsavelmente. É sobre alinhar o que você pensa, o que você fala e o que você faz com dinheiro. É coerência financeira. E essa coerência gera confiança interna. Pensa num atleta de alto nível. Ninguém vê os treinos das 5 da manhã.
Ninguém aplaude a dieta rigorosa de segunda a domingo. Ninguém vê os dias em que o corpo dói e ele treina mesmo assim. O que o mundo vê é o campeão no pódio. Mas o pódio é apenas a consequência de tudo aquilo que aconteceu nas sombras. As suas finanças funcionam da mesma forma. A riqueza que aparece lá na frente é a consequência das decisões que você toma hoje, quando ninguém está olhando. Quando é mais fácil gastar do que guardar. Quando é mais tentador consumir do que investir. Quando tudo dentro de você quer a satisfação imediata. E existe um inimigo invisível nessa jornada que destrói mais fortunas do que qualquer crise econômica. Chama-se inflação de estilo de vida. É quando, conforme você ganha mais, você gasta mais na mesma proporção. Promoção nova, carro mais caro, aumento salarial, apartamento maior. Resultado: mesma sobra no final do mês. Zero. Os verdadeiramente ricos aprenderam a manter os custos de vida estáveis enquanto aumentam a renda. Cada real que entra a mais vai para um ativo, não para uma despesa nova. Isso é o que cria o efeito bola de neve. Isso é o que cria liberdade. Maquiavel, que estudou poder a vida inteira, escreveu que os homens são mais facilmente governados pela esperança do que pelo medo, mas que a ilusão da esperança sem ação é a maior armadilha para os que desejam prosperar. Em outras palavras, querer não basta. Planejar não basta. É preciso agir. E agir agora. Não quando o cenário estiver melhor. Não quando o salário aumentar. Não quando a crise passar. Agora. Com o que você tem. Porque quem espera as condições perfeitas nunca começa. E quem nunca começa, nunca chega. Então deixa eu te dar o mapa prático dessa virada. Esta semana, faça o seguinte: abra uma planilha ou um aplicativo de controle financeiro e registre tudo que saiu nos últimos 30 dias. Tudo, sem julgamento, só com honestidade. Você vai ver o padrão. Vai ver onde o dinheiro está indo sem que você perceba. Na semana seguinte, defina 3 cortes. 3 gastos que não somam valor real à sua vida e que podem ser eliminados ou reduzidos. Não precisa ser radical, precisa ser real. Com o que sobrar, abra uma conta em uma corretora, muitas são gratuitas, e faça o primeiro aporte, mesmo que seja R$50, porque o valor simbólico desse gesto para o seu subconsciente é enorme. Você está enviando uma mensagem para si mesmo. Eu sou alguém que investe. Eu sou alguém que cuida do meu futuro. E essa identidade, uma vez plantada e regada com ações consistentes, vai crescer. Como uma semente que você não vê brotar por dias, por semanas, mas que está se desenvolvendo debaixo da terra, criando raízes, se preparando para emergir forte. A prosperidade não chegará na sua vida como um trovão. Ela chega como uma maré, silenciosa, gradual, constante. Você olha para trás daqui a 1 ano e mal reconhece onde estava. Daqui a 5 anos, a transformação é incompreensível para quem você é hoje. Mas só se você começar. Só se você decidir que o seu futuro financeiro não é uma questão de sorte, de herança, de oportunidade que ainda não chegou. É uma questão de decisão, sua, hoje, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de calamidade, planos de dar-lhe futuro e esperança. O plano existe. A prosperidade é possível para você. Mas ela não cai do céu. Ela é construída com suas mãos, com suas decisões, com sua disciplina, com sua fé em movimento. Você não precisa ser mais inteligente do que os outros. Não precisa ter nascido na família certa. Não precisa de uma oportunidade especial que ainda não apareceu. Você precisa começar onde está, com o que tem, e não parar. Porque quando você muda a forma como lida com o dinheiro, quando passa a tratá-lo com respeito e não como algo que passa por você sem deixar rastro, o dinheiro começa a ficar. E o que fica, cresce. E o que cresce, liberta. Essa é a lei da prosperidade real. Não é mágica. É consequência. Você não pode perder o vídeo acima. É um complemento desse de hoje. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas. Algo que já superou.
algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima. Conquiste o extraordinário.